Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para mais uma etapa da nossa jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos no capítulo 20. Abra sua Bíblia e vem comigo. Atos no capítulo 20 começa, cessado o tumulto, aquele que a gente falou lá em Atos 19. Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região encorajando os irmãos com muitas palavras e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Então Paulo ia passando, encorajando cada um dos irmãos. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Piro de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. E aí eu falei um monte de nome que talvez para você não faça sentido nenhum. Mas esses nomes são interessantes porque representam homens de diferentes regiões por onde Paulo havia passado. Paulo traz consigo homens que ele estava ensinando, que estavam sendo mentoreados por Paulo, participando da missão de Paulo, e isso é lindo. Homens de diferentes nacionalidades, de diferentes origens, de diferentes religiões de princípio, e todos juntos aqui servindo ao ministério. Navegamos, e é interessante porque quando fala navegamos, tem um nós aqui, né? Quem é esse nós? É Lucas. Lucas, que quem escreveu Atos, muito provavelmente fez parte dessa viagem. E por isso ele escreve na primeira pessoa do plural, nós navegamos. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Paulo pensou, eu tenho pouco tempo, eu preciso falar tudo que eu preciso para esse povo. E ele ficou falando até a meia-noite. Agora, esse povo, durante o dia, tinha trabalhado, buscado água, construído, cozinhado, cuidado dos filhos, dos animais. Eles estavam cansados, né? E Lucas coloca um detalhe importante no versículo 8, haviam muitas candeias. Imagina assim aquele ambiente iluminado apenas por candeias, porque pelo que mais próximo a gente conhece hoje seriam velas, né? Aquele ambiente escurinho, aquelas velas, e um homem falando. Acontece que no piso superior, onde estavam reunidos, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Muito similar com o que Elias e Eliseu fizeram, né? Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Olha que milagre lindo! E de comemoração eles sobem, partem o pão, comem. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Aprenderam muito, viram um milagre, partiram o pão e saíram de lá com testemunho. Que noite impressionante! Versículo 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, aonde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Acredita-se que havia uma região em que o barco iria passar que era muito estreita, e muito provavelmente os judeus estariam esperando ali para prender Paulo. Então, Paulo escolhe um outro caminho a pé. Essa é uma do que se acredita. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Que viagem, né? Parece aqueles ônibus pinga-pinga, né? Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecostes.
De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram ali, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. Vocês sabem que eu não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Há uma versão que diz: vocês sabem que eu preguei aquilo que vocês precisavam ouvir. Mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Ou seja, eu recebi, o Espírito Santo está me chamando para ir para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Em toda a história de Paulo, a gente viu os desafios, as perseguições. Em Jerusalém não seria diferente. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha que lindo, o Espírito Santo avisa ele. E ele vai mesmo assim. Quantos de nós talvez teremos desistidos, né? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Aqui ele está fazendo referência lá a Ezequiel 33, que fala sobre o sentinela. O sentinela, ele tinha a obrigação de avisar que havia pessoas chegando perto ali, armadas, e que as pessoas deveriam se defender. Se alguém escolhesse não se defender porque achou que o sentinela viu besteira, o sentinela era livre daquele sangue, porque ele havia avisado. Paulo está aqui fazendo referência a esse trecho. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos ou como pastores para pastorearem a igreja, que ele comprou com seu próprio sangue. Ah, Jesus comprou a igreja com o sangue dele na cruz. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Quem são esses lobos ferozes? São os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que vão estar dentro da igreja, mas vão ser lobos que vão querer destruir a igreja, né? E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Temos visto tanta gente torcendo a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo não estava cumprindo ali uma obrigação. Paulo não estava fazendo um ritual. Aquilo era emocional para ele, era pessoal. Como diz um livro do Bob Sorge, não é negócio, é pessoal. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devem ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, a maior felicidade em dar do que em receber. Olha que interessante, Paulo não está falando para a gente dar aquilo que sobra, não está dizendo que os ricos têm que ajudar os pobres, ele está falando do trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, ou seja, daquele nosso salário que a gente conquistou suadamente, a gente deve ajudar os fracos, aqueles que precisam de um cuidado especial. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face.
Então o acompanharam até o navio. Atos 20 nos leva a refletir se a gente tem realmente escutado e colocado em prática os ensinamentos. Porque os sentinelas aqui estavam avisando e algumas pessoas estavam ignorando. Paulo está aqui dizendo, eu os ensinei, estou tranquilo. Vocês estão seguindo esses ensinamentos? Deus tem trazido a Bíblia até você, você tem acompanhado essa jornada. Você tem escutado os ensinamentos de Deus e obedecido? Ou talvez você está só ouvindo o sentinela gritar e está sossegado? Haverá lobos ferozes no meio do rebanho. Que você possa estar atento, ouvindo aquilo que Deus tem para você. Que você possa escutar a palavra de Deus. E como diz no Velho Testamento, se converter dos seus maus caminhos. Continue meditando em Atos 20. Olha o devocional que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. E nos vemos na próxima. Até mais!